A água é péssima condutora de calor, mas nela pode haver convecção. A água fria da superfície do lago, por ser mais densa do que a água profunda, afunda enquanto a água na parte inferior do lago, que está a uma temperatura superior à da superfície e menos densa, sobe. Assim acontecem as correntes de convecção, que resfriarão o lago a partir de cima. A água possui um comportamento anômalo. Quando é aquecida, entre os intervalos de 0 a 4 graus Celsius, ela sofre contração e depois começa a dilatar-se. Ou seja, quando a água está em seu estado sólido, ela tem volume maior do que no estado líquido nesse intervalo de temperatura. Esse comportamento irregular da água pode ser representado com o seguinte gráfico. Se o volume da água diminui durante esse intervalo e sua massa é mantida constante, consequentemente, a densidade da água, que é a razão entre a massa e o volume, será máxima quando a água estiver a 4 graus Celsius. Observe o gráfico. A explicação para a razão da dilatação anômala da água é encontrada em sua constituição molecular. As moléculas da água são unidas por meio de ligações de hidrogênio. Quando a temperatura da água aumenta acima de 0 graus Celsius, as ligações de hidrogênio começam a romper-se, ocorrendo uma aproximação entre as moléculas. Esse efeito supera a agitação térmica molecular, que causa o afastamento das moléculas e faz com que elas ocupem volume maior, de tal forma que ocorre contração em seu volume. Quando a temperatura supera os 4 graus Celsius, o número de ligações de hidrogênio já é bem reduzido. Dessa forma, começa a prevalecer o afastamento molecular, havendo, portanto, aumento em seu volume. Desta maneira, o gelo é menos denso do que a água e por isso ele flutua. A camada de gelo superficial raramente passa de 3 metros de espessura. A temperatura lá embaixo gira em torno dos 4 graus Celsius. Vários tipos de bactérias, crustáceos, peixes e poucos tipos de plantas vivem ali totalmente adaptados a ambientes frios. Para esses animais, a temperatura de 4 graus Celsius não são suficientes para congelar o sangue, e algumas espécies possuem no organismo uma substância anticongelante, que as ajuda a enfrentar o frio, chamada glicoproteína. Essa substância impede a cristalização dos elementos líquidos do organismo e é muito comum em peixes, que precisam sobreviver em águas marinhas mais geladas ainda, como os polares. Esse fato é fundamental para a preservação da fauna e flora destes lugares. Se a água não apresentasse essa irregularidade na dilatação, os rios e lagos se congelariam totalmente, causando danos irreparáveis às plantas e animais aquáticos. Now the world don't